Bom, primeiro quero dizer que agradecido sou eu por ter esse privilégio de vir conversar contigo e com referência à passagem, um pouco da história do Edésio Franco Basso que esteve conosco. Então, para mim é um privilégio. Peço desculpa pelo atraso que houve um pouquinho minha viagem aqui, mas é sempre um privilégio. Quer dizer que falar do Edésio, quando começou a nossa história com o Edésio, bem da verdade, ela começou ainda dos enclates. Enclate e Conclate, depois que era Procult, que nós tinha um projeto nacional do movimento sindical, que se criasse uma única central sindical no Brasil. Então, começava a desencadear um processo de querer uma central sindical que ele tivesse um agente político. E o Edésio, como um grande militante, sempre à frente disso. E lá que eu conheci aqui em Santa Catarina, quando eu tinha escritório aqui em Santa Catarina, e eu estava começando a vida sindical, e achei interessante, e acabamos desencadeou aí da nossa Praia Grande, onde era para criar a Procult, que era para criar a Central Única dos Trabalhadores. E lá deu um problema sério, portanto não foi possível, lá se dividiu as centrais sindicais, lamentavelmente, ela foi a história. Mas além dessa história, o Edésio, falar do Edésio, um ser humano, na minha concepção e do meu ponto de vista, e bem honesto, ele foi um privilégio. Foi um privilégio meu de ter trabalhado com esse homem, ter conhecido esse rapaz tão claro e tão transparente das suas posições. E ele começou quando a gente começou a pensar num sindicalismo diferente. E pensando, vindo o que ele falava e as inspirações, e o que ele transmitia e o seu conhecimento, me inspirou a vontade de criar uma federação, de fazer oposição a uma federação. Naqueles modos, quando se falava em fazer oposição, era um caso muito difícil. Ela dizia, não sonhe com isso, você é muito jovem, não queira brincar com isso, é muito difícil. E eu falei, não, se existe essa possibilidade, vamos à frente. Vamos ver se nós estamos descontentes com a postura adotada da diretoria até então. Eu falei, a alternativa diferente seria nós assumirmos um cargo. Acharam-nos de louco e ficamos num processo eleitoral. E aí começou o assessoramento do Edésio. Fiquemos 5 anos fazendo oposição. O mandato era 3 anos, nós ficamos 5 anos diretamente um grupo, e eu encabeçado esse grupo, eu e mais uns colegas, com um propósito firme dentro do ensinamento que nós tínhamos com o doutor Edésio, que era um modelo diferente de federação. E nós ficamos 5 anos de oposição. Quando fomos registrar a chapa de oposição, quem nos assessorou direto foi o Edésio, porque a diretoria até então constituída da federação não aceitava. E o Edésio já desfrutava de uma credibilidade muito grande junto ao movimento sindical, e os advogados da federação respeitavam ele, sabia que eles tratavam, não era um simples advogado, era uma pessoa do expoente nacional, etc. E nos aceitaram a registro de chapa e ganhamos a eleição. Depois de 5 anos conseguimos ganhar a eleição. Aí fizemos um projeto em cima disso. E o Edésio, por sua vez, tinha um trabalho, ele era militante do PT e pretendente a ser deputado, foi deputado estadual, depois foi federal. Então ele se distanciou um pouquinho da sua presença física, mas ele sempre esteve muito presente. Quando nós telefonávamos para ele, tinha dúvidas, telefonava, doutor Edésio, como é que faço isso? Até um pouco receioso. Não tínhamos a intimidade suficiente para que ele pudesse ter essa liberdade. Mas ele é um homem muito culto, e a pessoa mais culta, aprender com o homem mais culto, que é mais simples, ele se torna. E ele falava como se fosse um velhos amigos e grandes companheiros de luta. Então, deixava muito nós até um pouco constrangidos de solicitar alguma pergunta, um problema com ele. Mas ao mesmo tempo muito satisfatório, porque ele era muito espontâneo, muito... dava a impressão que estava falando com um colega de mesma idade, etc. Então ele ficou parlamentar. Quando foi parlamentar, em Brasília, nós fomos, também era deputado federal, para quem? Para o Paraná. E nós, mas não temos, quem somos nós, Santa Catarina, pedir apoio para ele, os projetos, apresentar projeto para ele. No começo, depois a gente foi até o gabinete dele. E ele nos recebeu como se fôssemos os eleitores dele, melhor até. Então o Edésio, depois disso, terminou o mandato e começou a assessorar direto a FITIESC. E a FITIESC, ela saiu daquela morosidade, tinha
a mofa que tinha, e começou a se destacar. E ela se destacou a nível do Estado, e destacou a nível nacional, ela despontou, e fizemos frente até, e eu vi a curiosidade, o IDESG nos assessorava, separado, divorciado do partido político, porque ela também era assessor da CUT, e muitas vezes nós tivemos enfrentamento com a CUT, inúmeras vezes, uma central que eu ajudei a fundar, e que no andar do tempo, carruagem, tornamos inimigos, começaram a oposição a nossos sindicatos, nós tínhamos o propósito de manter a unidade, e fizemos enfrentamento. E o IDESG sempre soube dividir a sua tendência política e preferência sindical, que sempre foi da CUT, mas podia questionar. A sua independência, a sua capacidade dava o direito de questionar, e ele assessorava. E aí eu quero dizer para você, aí começou o grande alavanca do processo da federação, foi ele, porque ele sempre foi inteligente, e eu sempre entendi o seguinte, eu tinha condições, tinha plenas, sabedor que eu era, das minhas limitações, das limitações dos meus colegas. E eu digo para o pessoal, nós somos limitados, temos que ter consciência disso. Então, quem deverá nos assessorar tem que ser pessoas muito mais inteligentes que nós. Se ele nos assessora, você produz, você cresce. Agora, deixe ser obediente às suas orientações. Isso se passou todo esse tempo, então o IDESG hoje, depois, foi esse ano que ele deixou de desatender. Deixou de estar presente. Deixou de receber da entidade porque o desejo dele. Ele pediu faz 3, 4 anos, não quero mais, não posso mais. E então a gente deixou esse ano, mas ele continua sendo o nosso baluarte, o maior, um dos homens que eu conheci na minha vida. Então, quase você vê como é uma história interessante. O IDESG, eu era jovem, ele já era militante, crescemos nessa federação como sendo os jovens opositores, etc. Estou quase entregando o mandato e o IDESG continua mais sábio do que nunca, continua na história. E, claro, o tempo também limita e as condições, a qualidade de vida, que ele optou uma qualidade um pouco mais tranquilo, e é normal que eu assim o faça. Mas nós, de vez em quando, telefonamos o IDESG, doutor, como é que vai isso? Vai aqui. Ele dá risada. E nós até hoje, então a gente faz um projeto aqui de trabalho, a gente traça um projeto e discutimos entre nós todos. E depois a gente disse para o IDESG, ó, o que o senhor acha disso? Estamos fazendo projeto, assim, assim. E ele diz, por que tu quer chegar a esse projeto? Eu já está no lugar. Ele falou, pois aí tu não vai chegar, cara. Muda para este lado. E a gente ouve até hoje, e é verdade, mudamos, então a gente tem errado muito pouco, graças a ele. Então o IDESG, ele foi e será o grande mentor jurídico da classe trabalhadora. É lamentável, só lamento do IDESG é que o governo federal, por ele ser um militante do PT, um fundador do PT, o homem conhece isso e está sendo subaproveitado. Ele podia ser ministro do trabalho com uma sapiência, uma clareza e uma credibilidade. É curioso, outra curiosidade do IDESG é o seguinte, ele começa a tramitar em todas as esferas dos movimentos sindicais, de extrema direita a extrema esquerda. E todos convidam eles e respeitam ele. Então, quem melhor poderia ser um ministro do trabalho do que um homem igual a esse? Então, eu sempre achei que o próprio PT nunca soube aproveitar o seu quadro, de ter um homem desse tamanho. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de dizer isso, que eu penso. E como amigo pessoal, ele foi um paizão. Sempre puxou a orelha, eu tive que puxar, e sempre entendi isso, mas ele foi sempre... É uma pena que homens desse tipo permaneçam a vida inteira. Você tinha que viver séculos junto com um homem dessa capacidade. Eu não posso me lembrar de algum fato que fosse assim, marcante, porque quando deputado federal, a gente ia lá e nós ia para o pessoal do Paranaguá, cobra do IDESG. Nós sentimos constrangido porque nós não tínhamos eleito um deputado da envergadura dele. Nós tínhamos trabalhado muito, outros deputados com menos expressões, etc., e com menos capacidade. E aí nós pensamos, fomos 2 vezes a Brasília, eu me lembro de um episódio, fomos a Brasília, nós tínhamos um problema em Brasília, parece que era um projeto salarial, política salarial,
E nós estávamos com dificuldades para interpretar isso, como é que é. Nós fomos a Brasília. Daí tinha um manifesto em Brasília, falava com os deputados, etc. Aí fomos visitar, então, os deputados nossos, mas não tinha nenhum que era identificado com nós. E aí o Paraná, cada um ficou cada bancada estadual, visitava as suas bancadas. E aí nós passamos, um dia veio embora, sem falar, nós ficamos sem falar com ninguém, vimos depois que os caras falaram. Aí, no outra vez, a gente foi lá e falou, não, gente, vamos tirar de lado, vamos, ô, Désio, tu não é nosso deputado, tu não foi eleito por nós, não te demos dinheiro, não te demos votos, não fizemos nada. Nós estamos aqui pedindo para ti. Nós queremos saber tudo. E ele falou, não, Martinho, que frescura é essa? Vamos, aquele jeitão simplório dele. Ele disse, não, eu estou junto com você sempre. E o gabinete é muito pequeno. E a gente estava numa ocasião, estávamos em 6, aqui de Santa Catarina. E o gabinete apertadinho, e ele estava de saída, tinha que ir para a plenária. E aí eu falei, pô, mas vamos perder, não vou poder falar com ele. E ele mais vezes, não, entra aqui, ele queria servir café para nós, não tinha espaço nem para ficar lá dentro. Mas ele nos atendeu aí mesmo, e então foi, o Idéia sempre foi um bom parlamentar. Depois tentou ser senador, nós lamentamos, nós mais uma vez não pudemos ajudá-lo para se eleger, porque não tínhamos ingerência sobre o povo do Paraná, né? E o Paraná perdeu. O Paraná não perdeu, tivesse o Idéia de senador. E depois, outra coisa que o movimento Senado perdeu também com o Edésio, que devia, se ele não tivesse carreira política, devíamos ter trabalhado mais para ele ser juiz do trabalho. Ele tinha capacidade, tem capacidade até hoje não tem mais idade para ser juiz do trabalho, ou ministro do TST. Nós poderíamos ter bancado isso, e foi até a humildade dele, que ele não foi isso, ele sempre muito na dele, muito tranquilo. E perdemos assim, um grande ministro, podia ser ministro do Trabalho, ministro do TST, podia ser um grande ministro, e ele ia contribuir muito na sua inteligência, fazer justiça social aos trabalhadores. Né? Então, foi tantas coisas boas que esse homem fez. Esse Enclata foi desencadeado a nível nacional, com as pessoas cabeça pensante, igual a Edésio, que se criasse uma central sindical, porque nós tínhamos o movimento sindicato, federação e confederações. E as confederações, por sua vez, o grupo tinha pouca militância política e pouca ingerência no governo para interceder. Então, em o mundo inteiro, a Europa, os Estados Unidos, eles tinham constituído suas centrais sindicais. Embora o nosso modelo fosse um pouco diferente, é um pouco diferente a estrutura sindical do Brasil, comparando-se com outros países, surgiu a ideia dessa central sindical. Então, eram os enclaves, que eram encontros estaduais, municipais, Conclate, então o Conclate era nacional. Então o Conclate nós reunimos em todo nível nacional, e era Procute. Nós tínhamos feito essa discussão entre os estados e nacional, para que pudéssemos criar a central sindical única dos trabalhadores. E aí, juntamente com isso, eu caminhava já o PT, a possibilidade do PT, etc. Aí foi então, o Edésio era um dos que conduzia esse processo, então eu conhecia nessa militância, eu era muito jovem, e eu vi esse homem com muita expressão, e tem outros advogados que hoje são grandes poetas também em Santa Catarina, citar o Milton Mendes de Oliveira, era um jovem advogado que era também um seguidor do Edésio. Então ele depois ele montou escritórios aqui em Santa Catarina, ele fez histórias aqui em Santa Catarina, e tenho certeza que meu depoimento, ele não é o exclusivo meu, pode ser que é do marido dos diretores da federação todos, agradecimento, mas tem outro movimento, o movimento sindical de Santa Catarina deve muito a esse homem, o movimento sindical, os advogados trabalhistas devem muito a esse homem foi espetacular. Ele manteve o escritório de advocacia aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e ele era o diferencial que fazia com que o juiz repensasse suas decisões antes de dar qualquer decisão contrária aos trabalhadores. Então ele foi um cidadão do país, mas ele foi um cidadão mais paranaense e catarinense, eu acho que todos os outros, mas ele ainda foi, não é, pelo amor de Deus, que fica muito tempo, tem que ficar, é um espetáculo esse homem. Quando a gente fala do Edésio, a gente fala com mais sentimentos do que normal, porque ele é de gratidão também. Então a gente tem que registrar, porque ele atendia
quem pagava ele, quem não pagava também. Ele nunca, o dinheiro para ele nunca foi o diferencial. Porque nós pagávamos por o que ele fazia, era muito pouco. Eu tenho esse conhecimento disso. Mas ele era um idealista, é um idealista, um sonhador. Então, portanto, ele fazia isso com muito amor. E ele atendia pessoas diferentes, não precisava se identificar com ele para poder pensar completamente oposto do que ele pensa politicamente. Ele atendia igual e dava uma resposta que ele entendesse ser melhor, independente se era inimigo ou amigo. Então ele conseguiu sempre separar a postura ética dele, política e a capacidade do que as facções políticas, partidárias, etc. Até por ele ser tão humilde que ele foi que ele não galgou esses postos que nós sonhávamos, de ser ministro do Trabalho e ministro do TST. Então, na pior das hipóteses, ministro do Trabalho, no tempo que o Lula foi presidente, e a Dilma, até hoje, temos aí umas discussões todas. Nós comentamos esses dias numa reunião da federação aqui, e falávamos do ministro do Trabalho, postura, etc. E eu falei, por que será que a Dilma não acorda e chama esse Décio? Ele está em Itaipu, mas que assume esse comando do ministro do Trabalho. Ele faria. O Décio, talvez, se tivesse ministro do Trabalho num mês, ele poria a casa tudo em ordem, dentro de uma ética, de uma responsabilidade, sem falcatruas. Então seria uma beleza. Então, que eu falar do Décio, eu quero dizer para você que eu sou um privilegiado, e muitos de nós aqui somos privilegiados por tê-lo conhecido, ter convivido com nós. E a gente só sente a ausência porque ele está mais preso no Paraná agora, então ele veio menos para cá. Nós temos, mas ele é muito querido por nós todos, ele sabe disso, mas é bom nesse depoimento deixar bem claro que ele foi e é importante para o movimento sindical. Eu não sei quantos anos ainda vamos ter que trabalhar para conseguir algumas pessoas tão capacitadas quanto ele. Então, talvez o movimento sindical, com esse distanciamento está tendo, até por uma escolha de vida melhor e é merecedor, o sofrimento padece disso, o movimento sindical padece dessa sua sapiência, porque outras pessoas não fazem como ele faz. Poucas as pessoas que dedicam sua vida toda a uma coletividade. Então, mais as pessoas são mais egoístas, e cada vez mais egoísta, pensa em si e pode ganhar com isso, e ele nunca pensou no dele, ele pensou o que eu posso fazer melhor para o trabalhador, o que eu posso fazer para uma distribuição de renda, o que eu posso fazer para uma igualdade social nesse país. Ele foi, eu acho que um dia as pessoas do mundo inteiro, mais políticos, vão reconhecer. Eu sou feliz por ter falado isso, e falo de coração, não tem nada de maquiar nada, ele sabe que eu sou muito, muito franco, não maquio nada, não, é de coração que eu tenho essa gratidão por ele e por todos nós que ele fez. Se nós estamos no que estamos hoje, a federação, devemos isso a ele. Ele é muito especial, ele foi, em todos os sentidos, ele foi e é especial em todos os sentidos. É uma pena, eu não sei porque o governo não aproveita, deixa Itaipu lá, está ótimo Itaipu, mas não, ele devia ser se ele vai ao ministro do Trabalho, no lugar do Lupe, ou antes do Lupe, aquela bagunça que estava, ele fazia, botava ordem em seguida, gente. Ele é capaz, e ele não precisa, ele não grita com ninguém, ele nunca gritou com ninguém, ele ri. Ele faz as mudanças rindo, não ofende ninguém. Então eu trabalhei com ele, quer dizer assim, e falo para os nossos advogados, e até me formei em direito, eu não tinha formado em outra contabilidade, me formei em direito porque eu queria ser um pouco parecido com ele, tentar ser um pouco parecido com ele, porque ele foi assim. Você está numa mesa de negociação, ele não afrontava ninguém. E ele dizia palavras suaves e dizia as verdades e conseguia avançar. E o outro lado ficava respeitando porque ele sempre foi muito educado. Então, nos ensinou no tempo que precisava bater na mesa. Se ele batia com sutileza, que o pessoal não percebia que estava batendo, e eles entendiam que ele queria bater.